Tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão? Tudo jóia? Estamos começando, então, o 5º programa da série A Espiritualidade do Reino de Deus. Bem, esse programa, ele abre um aspecto que nós falamos na última vez, em relação ao reino pertencer às crianças e aos pequenos. E hoje eu gostaria de falar um pouco, iniciar pelo menos a reflexão sobre quem são os pequenos no reino de Deus. Às vezes a palavra pequeno está ligada a servidão, a ser servo, ou alguma tradução que alguns teólogos não gostam, né, da escravidão, sou escravo do Senhor. A própria Maria diz, eu sou a serva, eu sou a pequenez de sua serva, eu sou escrava do Senhor. De certa forma tem a ver também com a humildade, com às vezes a nossa insignificância diante do Criador. Então na espiritualidade do reino é preciso ter essa consciência de que o menor é maior. O menor é maior, né? E como uma certa ideologia dos yogas, né? Dos que praticam essa espiritualidade indiana, essa espiritualidade oriental, de que menos é mais. Então, ser pequeno nas escrituras significa não que você tenha uma falsa humildade, ou que você não se esforça, ou que qualquer coisa te serve, ou que você não estuda, ou que você não quer conhecer, ou que você não se aprofunda nos mistérios, é o contrário. Ser pequeno no reino significa ser grande, com grandes responsabilidades. Só que isso não é testado, ou não significa que necessita de ser testado na realidade, com tanta ênfase. Por exemplo, na primeira carta a Samuel, Samuel disse de Saul, eu, apesar de pequeno, né, o Senhor não te fez chefe da casa de Israel. Saul é ungido como rei. Eu, apesar de pequeno, o Senhor me ungiu como rei. Né? E no livro de Crônicas, também o cronista, fazendo uma grande ação de graças na comunidade, ele diz, olha, Israel era um punhado de gente, um pequeno grupo de gente, né, poucos pequeninos, e formaram esta terra. Né? No primeiro discurso de Baldade, no livro de Jó, em Jó 8, 7, no versículo 6, a palavra pequenez está ligada à pureza e à retidão do coração. E no versículo 7 diz, desta forma, o que possuía antes parecerá pouca coisa. Quer dizer, o Jó dos primeiros 3 capítulos, que tinha de tudo, havia uma vida de retidão, de fartura. Quer dizer, depois de ele perder tudo e ainda permanecer fiel, o primeiro discurso de Baldade ainda fala para ele, olha, a sua retidão, a sua pequenez faz com que as poucas e pequenas coisas que você tinha, que eram muitas coisas, não sejam comparados agora a tudo que se multiplicarás no futuro. É óbvio, eu falava no Evangelho do 28º domingo, você pode encontrar no meu canal, sobre essa teologia da retribuição. E cuidado com ela, ou a teologia da prosperidade, né? Não é nesse sentido, né, que Deus retribui as coisas somente materiais. Né? E dentro dessa perspectiva do pequenez do reino de Deus nas Escrituras, ele é um cultuador do pleno conhecimento. Então, ser pequeno também é conhecer o reino de Deus. Baldade é conservador, ele que fala nesse texto, né? Porque ele diz que o sofrimento de Jó é consequências de suas culpas. É óbvio. Se você está seguindo Jesus, se você vive a espiritualidade de Jesus, você continua ainda humano e pecador. Você continua ainda no caminho da hamartia, do pecado, do homem carnal. Então é óbvio que eu não vou culpar a minha vida, os sofrimentos que adentram a minha história. Não vou dizer que é por causa disso que Deus me castiga. Não existe espaço, segundo o teólogo Andrés Torres Queiruga, para culpar a Deus em pleno século XXI. Bem, e ainda tem o Sofar, o terceiro amigo de Jó, que é inteligente e muito habilidoso.
Então é preciso ter um pouco dessa clareza dos pequenos em Jó para também se fazer pequeno no reino de Deus. A promessa de Deus, no Salmo 105, versículo 12, né? Resistiu mesmo quando éramos pequeno número. Quer dizer, é o coração de Deus que acolhe, não importa a quantidade de pessoas, éramos bem poucos, éramos estrangeiros. E toda a articulação complexa que existe para com os estrangeiros no Antigo Testamento. O estrangeiro, ele não é bem visto, mas muitas vezes a revelação passa por ele. E ele é tido como pequeno. Então, o Senhor que escondeu dos grandes as maravilhas e revelou aos pequenos, aos pequeninos. O Salmo 119, 141 diz assim: sou pequeno e desprezado, mas não esqueço dos teus preceitos. Então vai se amoldando essa ideia do pequenez, da pequenez. Quem é o pequenino? Quem é o insignificante? Quem é o pequeno? Quem é o menor do reino? É aquele que está ligado aos preceitos de Deus. Provérbios 24, 10. Se te mostra fraco no dia da angústia, a força que te resta ainda diminuirá. Então é preciso, no dia da fraqueza, no dia da pequenez, também, confiando em Deus, confiar no seu poder. Por isso da humildade, porque nós não somos gabaritados, satisfatoriamente plenos em relação ao que Deus quer para todos nós. Por isso a espiritualidade do reino passa pela consciência da pequenez. Provérbios 30, 24. 4 são os menores da terra, e, no entanto, são mais sábios que os sábios. As formigas? Por que as formigas? Porque é um povo sem poder. Aprovisionam comida no verão. Então, tem prudência. Então, ser pequeno. Os gafanhotos não têm rei, mas são tantos e são ordenados. Ser pequeno. Participar do reino. Os roedores, povo sem poder, faz morada nas rochas, na firmeza das rochas. Aí lembramos Mateus capítulo 7. Casa construída sobre a rocha angular que é Jesus. E a lagartixa, inclusive vive uma aqui no meu quarto, surpresa com todas as suas peripécias, ela mora nos palácios dos reis, mora aqui na minha biblioteca. Então, dos 4 menores da terra, são os sábios dos sábios. Os menores animais, os pequenos animais, nos ensinam também a proeza de viver a espiritualidade do reino. Né? Ainda fala do leão como mais valente, do galo como preparado para a luta, a firmeza, né, desses animais que nos são dados. Né? Em Isaías 16, 14, o povo de Moabe será eliminado, sobrará uma parcela significante. No capítulo 60, sobre a glória de Jerusalém, a menor família terá 1000 pessoas. A mais modesta será uma poderosa nação. Eu sou o Senhor, a seu tempo vou apressar isso. Já o profeta Jeremias, 49, 15. Faço de ti a menor das nações, o que há de mais desprezível entre os seres humanos. E o texto que prepara a epifania, né, de Jesus, Miqueias 5:2. Mas tu, Belém de Efrata, pequenina és entre as aldeias de Judá, a menor delas. De ti sairá para mim aquele que há de ser o governante de Israel. De ti, pequena Belém, sairá para mim aquele que será o governante de Israel, meu povo. Então, esses textos, eles fazem menção ao termo pequeno, insignificante, menor, menos, na espiritualidade do reino de Deus no Antigo Testamento. Espero que nós possamos, né, assistindo o vídeo, nos deparar com alguns desses textos e também com relações que podemos fazer com eles e crescer nessa espiritualidade. Espiritualidade de Jesus, ele diz: Pai, eu escondi os segredos do reino dos sábios e dei aos pequenos.
aos insignificantes. Isso não nos tira o mérito, não nos torna demerituosos, no sentido de não sermos as pessoas que têm uma grande responsabilidade no reino de Jesus, para que o reino e essa espiritualidade se produza, se concretize e se prolifere. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um abraço, até a próxima.